Olá, vou trazer mais um Sudoku hoje. Ultimamente estou animado para gravar vídeo, então vamos aproveitar, né? Ahn, esse aqui é o Sudoku Regions, né? Tem o trocadilho de ter um 10 no meio, né? Feito pelo Nicolas Turrail, não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas bom, vamos ver as regras, né? É... esse Sudoku tem uma regra que eu já usei. Eu não lembro se foi no Sudoku que eu trouxe aqui no canal, mas foi um que eu gostei, uma regra que eu achei interessante. Bom, vamos lá. Regras normais do Sudoku se aplicam, né? Então, os números de uma 9 em cada linha, em cada coluna, em cada caixa 3x3. É, linha. Regiões de soma de linha, vamos dizer assim, né? As divisões de caixa, né? Que são essas linhas pretas mais grossas, elas vão dividir cada linha azul em segmentos com a mesma soma. Então, o que significa? Dentro de uma linha azul, cada essa linha vai ser dividida em segmentos, né, vai ser dividida bem onde tem a divisão da caixa, e cada um desses segmentos vai ter o mesmo somatório. Só que é, o valor, por exemplo, de cada região, né, de cada segmento dessa linha pode ser diferente do segmento dessa linha e diferente dessa. Enfim, inclusive um jeito de mostrar que pode ser valor diferente é se a gente for pegar, por exemplo, esse segmento aqui. Como ele tem quatro números, né, ocupa quatro casas, a menor soma que ele pode ter é 10. Né? Se for 1, 2, 3, 4, isso é uma soma 10. E não tem como a gente colocar 10 em uma casa só aqui. Né? Então, cada segmento, ou melhor, segmentos de linhas diferentes podem ter somatórios diferentes. Tá. E a outra regra, essa é uma regra que eu já conhecia, né? Agora essa outra. É, a linha consiste, né, feita de um ou mais grupos de células e cada um desses grupos soma 10. E os grupos não podem é, se sobrepor. Então, por exemplo, aqui pode ser um grupo que soma 10, aqui outro grupo que soma 10, aqui outro grupo e aqui outro grupo, por exemplo. Então eles não necessariamente vão estar respeitando a divisão das caixas, mas cada linha vai ter grupos que somam 10. Então, regra explicada, espero que tenha ficado claro, né? Se não se a explicação não tiver ficado muito claro, conforme eu estiver resolvendo, eu imagino que fique. Eu vou resetar o tempo aqui. Então, vamos lá. Uma coisa relevante é: se uma linha vai ser composta por grupos que somam 10, o somatório total de uma linha tem que ser um múltiplo de 10. Certo? Por exemplo, não tem como essa linha aqui somar 31, né? Teriam três grupos de 10 e um sobrando, né? Não é possível. Então, o somatório, né, de cada linha vai ser 10. Ou melhor, vai ser um múltiplo de 10. E aí, por exemplo, essa linha aqui, que é uma coisa que me chamou a atenção, ela é feita por três casas só. É... Se ela fosse, por exemplo, somatório 20, essa divisão aqui da caixa. Inclusive eu posso até fazer isso para mostrar onde, né, onde que vai estar dividindo o valor da caixa para vocês entenderem, né? Isso é o que diz com borda da caixa, né? Se, por exemplo, se essa linha somasse 20, né, que essa borda, né, vai dividir em duas regiões com a mesma soma, teria que ser 10 e 10 em cada lado. Não tem como que ser 10, né? Sozinho. O que eu quero dizer? Isso aqui tudo vai somar 10. Se isso tudo vai somar 10, e aqui está dividindo no meio, né, em dois segmentos de mesma soma,
cada segmento vai ter que valer 5, né? Então aqui vale 5 e aqui vale 5, vai ter um grupo contínuo que soma 10. Então aqui, por exemplo, vai ser um 5, certo? Por exemplo, vamos ver essa linha agora. Ela são 3 segmentos diferentes, né, que compõem essa linha. Eu não poderia ter uma soma 10, senão essa divisão não ficaria certinha, né? Se fosse a soma total fosse 10, cada segmento deveria somar 3,3. Também não pode ser 20, porque senão cada segmento teria que somar 6,7, né? Pode ser 30 e cada segmento somar 10. Não poderia 40 e 50 pelo mesmo motivo, né? Do 10 e do 20. Poderia somar 60 e cada segmento somar 20. Mas isso é impossível, né? Porque não tem como somar 20 com dois números, né? Então... Então cada... Então esse aqui tem que ser 10 mesmo, cada segmento. Vamos ver esse aqui. Opa. Eles já são 4 segmentos. Não poderia somar 10 no total, né? Essa linha azul. Senão seria 2,5 para cada segmento. Poderia somar 20, e aí seria 5 para cada segmento, né? Não tem um problema com isso. 30 não pode, né? Daria 7,5. 40 poderia, né? E cada segmento soma 10. O problema é ter 2 segmentos com uma casa cada um, né? Então, eu acredito que tudo seja uma soma de 20, né? E cada segmento soma 10. E até isso vai mostrar, ó. Ou melhor, cada segmento soma 5. Isso aqui seria... Ó, se isso aqui tá somando 5, né? Mais isso aqui é um segmento... Melhor, um segmento não. Um grupo contínuo que soma 10. Isso aqui vai estar somando 5. Com isso aqui também vai ser um grupo que soma 10, né? Bom, por Sudoku, né? Vai ter um 5 em um desses dois. Tô olhando essa linha aqui de baixo, que ela é uma linha bem longa, né? São 13 células, né, que compõem essa linha, e são somente 3 segmentos. Então cada segmento vai ter uma soma considerável, né? Ou vai ter que somar 30, né? Porque assim, se for somar 10, 20, 40, 50, né, esses números que não são divisíveis por 3, cada segmento teria um valor quebrado. Então digamos que esse aqui some 30, né? Cada segmento seria 10. Esse aqui que tem 4 cada um, não teria problema, que seria 1, 2, 3, 4. Na verdade teria um problema, porque eu precisaria colocar 1, 2, 3, 4 em 5 coisas diferentes, né? Mas enfim, o que vai mostrar mesmo que não pode ser 10 é isso aqui, ó. 5 números, o mínimo que vai somar é 15. Então, tem que somar 60 ou 90, né? Tendo cada segmento somando 20 ou 30. E agora eu vou mostrar por que não pode ser 90. Que para 4 números diferentes somarem 30, tem que ser 6, 7, 8 e 9, obrigatoriamente. Não tem como outro conjunto de 4 números diferentes somarem 30. Então digamos que, né, 6, 6, 7, 8 e 9.
Isso aqui também são 4 números somando 30. Então 6, 7, 8, 9. E aqui entra o problema, ó. A gente vai estar usando, vai ter que colocar 6, 7, 8, 9, que são 4 números diferentes, em 5 casas na mesma linha. Então, pra mostrar que não pode, ó. Se aqui for um 6, aqui 7, aqui 8, não vai poder ter 6, 7, 8 nesses. E só vai sobrar um 9 pra colocar em algum desses e o outro não teria possibilidade. Então, cada segmento desse vai somar 20. E vai ter que ser 10, 10, 10, 10. Vai ter que ser isso. Porque começando aqui, né? Tem que fazer um grupo que soma. Vai ter que ter dois grupos que somam 10, né? E começando aqui, né? Vai ter que ter um grupo. Aqui outro. Vou até fazer da mesma cor. E agora aqui já não teria como eu saber, né? Eu posso até colocar assim, né? Que ou aqui vai estar o cinza claro, ou só aqui o cinza claro, né? Bom, se aqui tá 6, 7, 8, 9. Não, minto, não tá não. 6, 7, 8, 9 seria se somasse 30. Vejamos. Bom, agora olhar a única linha que eu não olhei, né? Que é essa aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Então, eu posso ter qualquer quantidade, né? Na verdade, ó, o mínimo que vai ter aqui, ou aqui, vai valer 6. Então, se for 6, 6, 6, 6 e 6, soma 30. Né? Eu posso ter 30 e cada segmento soma 6. Eu posso ter uma soma 70 e cada segmento. Não. Eu posso ter 30 e cada segmento soma 6. Eu posso somar 40 e cada segmento soma 8. Eu posso ter 50 e cada segmento. Não, eu posso ter 45 e cada segmento soma 9. E eu não posso ir até os 50, né? Porque senão cada um dos 5 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse 50 o total, né? Cada segmento vai somar 10 e tem duas células, dois segmentos compostos de uma célula só, né? Então, isso aqui pode ir desde o 6 até o 9. Tá. Uh, eu tava pensando que eu quero testar uma coisa. Digamos que eles sejam 6. Lembra que vai fazer grupos que vão somar 10, né? Então, por exemplo, começando daqui. 6 eu ainda precisaria de 4. Então seria 1 e 3, né? Eles somam 4. 1, 3 e 6 soma 10, né? Então sobraria o 2. 2, aqui vai somar 6, né? 1, 2 e 3. Então, 6 com 2, 8. Vai precisar de 8 ainda, então 2 aqui. Chegar em 6, 4. E aqui soma 10 também, sem nenhum problema. O 7 com 3 vai ter que ser 1, 2 e 4. Eu posso colocar então aqui o 1 e o 2. Né, para 1, 2 e 7 somar 10. Aqui o 4. Aqui teria 7, né? 7 com 4 dá 11.
Então aqui eu teria que ser o 2 e 4, né? 6 com 4 dá 10, e aqui o 1. Não, 7 não poderia, porque se for 7 vezes 5 segmentos, né, seria 35. E não dá pra dividir em grupos de 10. Então não pode ser o 7 nem o 9 pelo mesmo motivo, né? Porque o 9 seria 45 e não dá pra dividir em grupos iguais de 10, né? Se fosse o 8, então, por exemplo, né? Com 8 aqui teria que ter um 2, com um 2 um 6. Aqui teria que ser um 2, né? Aqui seria 1 e 5. Então 6. Precisaria de 4. Poderia ser um 4 aqui, 1 e 3 aqui. E aí faria 10 com esse 6. Ou 1 e 3 aqui e um 4 aqui, né? Sem problema também. Então realmente vai ser 6 ou 8 ali. Bom, cada um desses vale 10, né? Ó, eu não sei se isso vai ser relevante, mas esse aqui vai ter que somar 30. E então cada um desses segmentos vale 10. O 5 aqui na caixa 7 vai ter que ser em uma dessas duas posições. Por quê? Aqui vale 10. Eu não posso colocar o 5 aqui, porque eu precisaria colocar 5 aqui também, né? Vai estar repetindo. Que nem no... não. Eu ia comentar de um vídeo, só que eu comecei a gravar e acabei não postando. Basicamente, se tem dois números na mesma restrição, né, assim, se eles estão na mesma linha, coluna ou caixa, ou no caso, né, do que ele é Sudoku, na mesma jaula, se tem esses dois números e eles vão ter que somar um número par, você não pode colocar metade daquele número em uma das casas. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Digamos que aqui esses dois números verdes eles somem 8. Eu não posso colocar o 4 em um deles. Por quê? Isso aqui vai ter que ser um número diferente, mas tendo 4 para chegar em 8, eu precisaria de 4 de novo. Não, que não é possível. Mesma coisa está acontecendo aqui, ó, que soma 10. E eu não posso repetir um número com outro. Então eu não posso colocar metade de 10, que é o 5. Então o 5 não pode estar aqui. Mesma coisa nesses, olha. Eles são um dominó, né, um par assim, que vão ter essa soma de um número par, então eu não posso colocar metade daquele número. Então, esses aqui são impossíveis de colocar o 5, né, por causa dessa regra. E aqui também não pode por causa desse 5 aqui. Então, o 5 fica restrito em um desses dois locais. Tá. Pior que agora eu já tô ficando... aqui na caixa 2. Onde eu posso colocar os 5? Por causa desses 5 aqui, eu não posso colocar aqui. Aqui vai somar 5, então eu também não posso colocar aqui. Porque senão aqui teria que ser 0. Aqui também não, né? Porque é 6 ou 8. Então sobra o 5 em uma dessas duas posições.
Então aqui nesse conjunto, né, dessas três linhas, já temos os 5 na linha de baixo e os 5 na linha do meio, né, que vai estar em uma dessas duas posições. Faltam 5 na linha de cima, isso pode ser na terceira caixa, né? Então, por causa desses 5, vai estar em uma dessas duas posições. Bom, vamos rever se é 6 ou 8, se algum tem algum problema, né? Se aqui for 6, aqui precisa ser 4, né? Então 1 e 3. Então aqui um 2. Aqui 6 também, né? Aqui teria que ser 4 e 2. Não pode ter o 5. Então 4 teria que ser aqui para juntar com 6, formando 10. E o 2 aqui. E aqui, né? 1, 2, 2, 2 e 3 vão somar 10 também. Ah, tá. Não pode ser o 6. O que eu tava pensando aqui, teria algum problema, talvez, né? Por que que não pode ser o 6? Porque se ele for 6, né? Se cada segmento dessa linha somar 6, aqui teria que ter 1, 2 e 3. E por que isso vai ser um problema? Tem 4 pares diferentes que somam 10. Né? 4 pares de números diferentes, né, no caso. 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7 e 4 e 6. O 1, o 2 e o 3 já estão sendo usados nessa caixa por causa desse segmento. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar o 4 e 6, sem nenhum problema. E agora aqui, o que eu coloco? Não vai ter uma possibilidade. Então é impossível ter o 6 como o valor de cada segmento dessa linha. Então realmente ela vai valer 8. Então aqui vai ter que ser 8, né? Então vai ter que ser 2 e 6. Por que vai ter que ser 2 e 6? 3 e 5 não pode, porque o 5 já está sendo utilizado, né, na caixa, mas principalmente pela regra de grupos que somam 10. Né? Então vai ter que ser aqui, né? Se fosse 1 e 7 não daria para somar 10 com 8, né? Aqui vai ter que ser 2 também. E aqui vai ter que somar 6, né? Vai ter que ser 1 e 5. Agora, um dos dois vai ter o 4 e os outros dois vão ter 1 e 3. Qual é e qual eu ainda não sei. Mas agora, ó, a gente sabe que esses pares aqui, que somam 10, não vão poder ser 1 e 9, nem o 2 e 8, porque o 1 e o 2 já estão sendo utilizados na caixa. Então vai ser 3 e 7, 4 e 6. O que sobrou? O 8 e o 9, né, para serem colocados, que vão estar aqui. E aqui vai ter que ser o 9, porque já tem um 8 na coluna, né? Então, ficou assim. Dá para colocar o 8 aqui. Opa. Uma coisa que você está reparando, talvez, é onde que eu posso colocar o 2 aqui nessa caixa. Claramente não posso colocar nessas casas por causa desse 2. Mas agora, ó, eu não posso colocar o 2 aqui. Por que não? Isso aqui é um par que soma 10. Se eu colocar o 2 aqui, eu precisaria colocar um 8 aqui. Mas já tem um 8 na linha. Mesma coisa aqui, esse aqui também soma 10. Se eu colocar um 2 aqui, vai ter um 8 aqui. E eu também não posso colocar o 2 aqui. Porque se eu colocar o 2 aqui, eu vou ter que colocar um 8 aqui. Então... Opa. Eu não posso colocar o 2 em nenhum desses lugares. Então, desses outros teria que ter um 2. Tá, não me ajudou como eu achei que fosse ajudar.
Mas já é uma coisa a observar, né? Mesma coisa, por exemplo, que eu não posso colocar o 1 aqui. Porque se eu tiver 1 aqui, teria que ter um 9 aqui. Mesma coisa aqui, né? Ó, isso aqui vale 10. Isso aqui vale 5. Então 15. Isso aqui vale 8. Ah, não, aliás. Tá, isso aqui já me respondeu. Se isso aqui vale 10 e isso aqui vale 15, então isso aqui no total vale 15. Lembra que eu falei aqui, ó? 5 números diferentes, o mínimo que vai somar é 15. Então, se eu tenho 5 números somando 15, só tem uma combinação possível, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, não posso colocar o 5 aqui. Porque se eu colocasse o 5 aqui, não teria como eu, com 5 números diferentes, somar 15. Sempre seria mais, né? O mínimo que seria, né, com 5 números diferentes. Sem ter o 5, seria 1, 2, 3, 4, 6. Isso já soma 16, não 15. Então, aqui não pode ter o 5. O 5 está aqui. E aqui vai estar o resto, né, de 1, 2, 3 e 4. Né, num um par 2 e 3, outro par 1 e 4. Só que qual é qual eu acho que ainda não consigo descobrir. Mas agora eu sei que aqui vai ser 6, 7 e 9. Ah, e olha que interessante. Esses dois aqui eles vão ter números entre 1, 2, 3 e 4. Um par que soma 5 também vai estar dentro de 1, 2, 3 e 4. E aqui é 1, 3 e 4. Ou seja, essas 4 casas aqui só vão utilizar números de 1 a 4, e são 4 casas diferentes. Então, em nenhuma dessas outras eu vou poder usar 1, 2, 3 nem o 4. Então aqui, por exemplo, também não pode ser o 6 por causa, né, de um 6 já na coluna, então vai ser 7, 8, 9. Aqui 6, 7, 9 e assim por diante. Acho que eu não vou marcar isso ainda, porque acho que pode me confundir. Mas é uma coisa já pra ter na cabeça, né? O 8 aqui na caixa 1, ele não pode estar aqui por causa desses 8. E eu também não posso colocar um 8 aqui, porque isso aqui soma 10. Então se eu tiver um 8 aqui, aqui vai ter um 2, mas já tem um 2 na linha, né? Então o 8 vai estar em alguma dessas. Vamos ver aqui na caixa, opa, na caixa 7 aqui de baixo. Ele não pode estar aqui por causa desses. Não pode ter um 8 aqui, senão colocaria um 2 nesse de cima. Em qualquer outra posição poderia ter um 8. Tá. Ó, aqui na caixa 7, se eu tiver percebido uma coisa certa, ela vai ter uma propriedade interessante, que é o seguinte, ó. Aqui está somando 10, né? A gente descobriu no início. Aqui 10 e aqui 10. Isso já tem 30.
Ou melhor, é... Tá, tem 30. E agora com os outros 3 vai ter que ser 15, certo? Para chegar em 45, por causa daquela regra, né, que se você somar os números de 1 a 9 vai dar 45. Então nessas aqui vão ter que estar somando 30. 30 não, 15. 15. Essas 3 somam 15. E a gente viu que o 5 vai estar em uma delas. O que significa? Inclusive o 5 está nessa aqui, né? Porque já tem os 5 na coluna, né? Então, significa que isso aqui é um par que soma 10 também. Porque esses dois somam 10 com esse aqui. 5 com 5, né? Dá 15. 25, 35, 45. Soma os 45, né? Da caixa. E agora, olha. Não tem como esse par aqui ser o 2 e 8. Por quê? Já tem um 2 e 8 na coluna. Então, o 2 e 8 vai ser esse par aqui de baixo. Então aqui não vai ter o 2 e 8. Aqui 2 e aqui 8. Isso aqui vai ser um par que soma 10. Isso aqui vai ser outro par que soma 10. Aqui outro par que soma 10. Ó, esse 5 aqui tirou 5 daqui, né? Bom, vai ter um 5 aqui embaixo. É, um 5 em um desses dois. Lembrando, o 5 pode estar aqui? Agora pode, porque talvez isso aqui seja parte desse cinza escuro. Né? A gente não sabe ainda. Por que, que vai ter só nesses dois o 5? Porque ó, esse 5 e esse 5 cortam essas duas linhas e esse 5 corta essa coluna, né? Então sobra aqui. Mesma coisa o 2, ó. Ele vai tirar isso tudo aqui, né? Então aqui 2. E aqui vai ter o 8, né? Por causa disso aqui. Na verdade, o 8 não pode estar aqui. Por que o 8 não pode estar aqui, ó? Porque, ó, digamos que tem um 8 aqui, então. O que for cinza claro, né? Ou esse ou esses dois vão ter que somar 2. Se fosse só esse aqui, eu poderia colocar um 2, mas já tem um 2 na linha. Então não posso ter um 8 aqui, né? Ou então usando os dois teria que ser 1 e 1, ou 2 e 0, né? Que não dá pra fazer. Então o 8 não pode estar aqui. Então aqui é um par 2 e 8 mesmo. Mesma coisa, não pode ter um 8 aqui. Por que não pode ter um 8 aqui? Porque ele precisaria de um 2 aqui, ou de 1 e 1 aqui. Mas aí estaria repetindo. Né? Que não pode ter o 2 por causa do 2 aqui na mesma linha. Né? Ou então a gente viu que se eu tenho um 8 aqui, né? Aqui teria um 2. E aí não tem como a gente fechar o par. Então aqui é um 8 e aqui um 2. E com isso a gente descobre que aqui vai ser cinza escuro. Por quê? Porque ou esse ou esses dois vão ter que somar 8 para fazer o 10. Não tem como esse aqui somar 8, porque para esse aqui sozinho somar 8 teria que ser 8. Mas já tem um 8 na mesma caixa. Então aqui vai ser cinza escuro. E aqui para ser 8, né? Ou teria que ser 5 e 3, que não vejo problema. Ou 1 e 7, que eu também não vejo nenhum problema. Aqui, né? Outro par que vai somar 10. Não pode ser um par 1 e 9, porque ó, o que eu colocaria aqui? Sendo que já tem 1 e 9 na linha, né? Então seria 3 e 7 ou 4 e 6. E não pode ser 3 e 7. Porque, ó, se for 3 e 7, como é que eu vou fazer o 8 aqui? Lembra que as possibilidades são 1 e 7. Não vai poder ser porque já tem o 7 na caixa. 2 e 6, mas não pode ser porque já tem o 2 na caixa. Ou 3 e 5, que também não pode ser porque já tem o 3 na caixa. Então esse aqui não pode ser um par 3 e 7. Tem que ser um par 4 e 6. Já tem um 6 aqui nessa coluna, né? Então aqui tem que ser 4 e aqui 6.
Deixa eu ver se dá pra resolver alguma coisa pro Sudoku. Dá pra fazer um pouco de Sudoku agora, ó. Esse 8 aqui, tira o 8 daqui. Então as únicas possibilidades do 8 aqui na caixa 6 são esses dois lugares, porque o restante, né, a gente viu que não podia, e dos lugares que estavam limpos, né. Esses dois que não pode por causa desse 8, aqui não pode por causa desse. Essa linha azul vai somar 8, né, então não pode ter o 8, aqui já está ocupado, né, então sobra aqui. E esses dois estão na mesma linha, então não pode ter 8 no resto da linha. Então aqui não pode ser um 8, então aqui tem que ser o 8. Não dá pra mais colocar 8. Aí aqui, ó. Onde eu vou colocar o 2 nessa caixa 6? Não posso colocar aqui nem aqui, por causa dos dois que já estão aqui. Aqui não pode, porque para fazer esse 8 aqui vai ser um trio 1, 3 e 4. E aqui não pode, porque a gente viu que nessa linha 4 aqui, o que não faz parte de linha azul vai ser 6, 7, 8, 9. Então só sobra aqui o 2. E aí, ó, nessa caixa 4, essas duas posições são bloqueadas por causa desses dois. Então sobra 2 aqui, ao longo dessa linha, né? Então, o 2 aqui na caixa 5 vai ser em uma dessas duas posições. Porque, ó, esse 2 e esse par, vamos tirar isso tudo aqui, ó, de possibilidade. Então só sobra isso aqui. Aqui, não, eu ia falar uma coisa, mas estaria errado. Tá. Ó, o 6 poderia estar aqui. Aqui, ó. Esse 5 aqui tira o 5 daqui, né? Então a gente coloca esse 5. Os outros 5 são plausíveis ainda. Tá. Aqui, ó. Lembra que aqui vai ser um par, aqui outro par, aqui outro par. E aqui outro par, né, que soma 10. Um dos pares é 1 e 9. A gente não pode usar esse par aqui, 1 e 9, né? Porque o que eu colocaria aqui, né? Já que já tem um par 1 e 9 nessa linha. Mesma coisa aqui. Aqui eu não poderia colocar nada para ser o par 1 e 9. Porque já tem o par 1 e 9 na linha. O único par, né, que soma 10 que não vai ser atingido por esse par aqui que está na mesma linha é esse par aqui. Então isso aqui vai ser o par 1 e 9. Então um dos dois vai ser 3 e 6 e o outro 3 e 7 e o outro vai ser 4 e 6. Mas agora qual é qual? Ainda não sei. Eu sei que por causa desse 4 vai ter um 4 aqui, logo um 6 aqui, né? Se aqui for um 4 aqui vai ser 6, ou então se aqui for 4 aqui vai ser o 6. Já o 3 e o 7 eu não tenho informação ainda de onde vai estar. Aí, ó. Aqui é um par 4, né? O 4 vai ter uma dessas duas posições que está nessa linha. Então não posso ter um 4 aqui. E por que isso é relevante?
Porque aqui não vai poder ser o par 4 e 6, porque senão aqui, ó, se aqui for 6 vai entrar em conflito com esse 6. Se aqui for 4 eu vou tirar todas as possibilidades de colocar o 4 aqui nessa caixa 7. Então aqui vai ser o par 3 e 7. E aqui vai ser o par 4 e 6. Ó, quanto que isso aqui tudo tá valendo? Tá valendo 28. Se esses 5 valem 28, esse restante vai valer 17. Certo? 17, 25, 35, 45, é. Esses três valem 17. Se eu tiver o 5 aqui fora, então isso aqui seria 12. Não poderia ser 5 e 7 porque já tenho 5, não poderia ser 4 e 8 porque já tenho 4 e 8. Então teria que ser 3 e 9. E aqui seria 1 e 7. Não vejo problema nisso. Esse aqui não for 5 e 3. O restante seria um 7 e 9. Também soma 17, né? E eu também não vejo problema. Ah, tá. Lembra que aqui vai somar 5? E eu falei, né? As possibilidades são 1 e 4 ou 2 e 3. Isso aqui não vai poder ser 2 e 3. Por quê? Tem o 2 e o 3 já nessa coluna. Então aqui eu não poderia colocar nem o 2 nem o 3. Né? Caso esse fosse o par 5. Ou o par 2 e 3, né? Então vai ter que ser o par 1 e 4. Esse aqui. E ó, esse 1 aqui indica que aqui vai ter que ser um 4, aqui o 1. 4 aqui, né? Então 6 aqui. Ó, esse 4 e esse 4 aqui. Então tem um 4 nessa posição. Aqui vale 5, né? Lembrando. Ou 1 e 4 ou 2 e 3. Já não pode ser 1 e 4 porque já tem um 4 na caixa. Então vai ter que ser 2 e 3. Com 3 aqui. Tiro 3 aqui. Vamos ver. Se aqui for 4, aqui vai ter que ser 1 e 3. Se aqui for 1, aqui vai ter que ser 3 e aqui 4. Tá, tá tudo possível ainda. O 2 aqui na caixa 2, ele não pode estar aqui por causa desse 2, nem aqui por causa desse, nem aqui por causa desse. Então sobrou aqui. E aí esses dois e esse aqui, né, vamos botar o 2 em uma dessas duas posições. É isso do 2, é. Do 1, aqui vai ter que ter uma dessas posições. O 1 não pode estar aqui, porque senão aqui seria um 4, né? Vamos poder ter uma dessas três. É, ó, olha que interessante. O 1 aqui nessa caixa 7 não pode estar aqui. Por quê? Aqui vai somar 5. Então, com 1, falta 4. Mas ó, já tem um 4 na mesma linha. Então, 1 aqui na caixa 4 vai ter que estar em uma dessas posições. E por que isso é relevante? Ó, nessa caixa 4, o 1 está na coluna 1 ou 3. E na caixa 7, o 1 está na coluna 1 ou na coluna 3 também. E a gente precisa colocar um 1 na coluna 2. E ele não vai poder estar em nenhuma dessas.
Também não pode estar nessa aqui. Então 1 estaria em uma dessas duas posições. O resto não tem como eu olhar ainda o 1, né? Vamos ver o restante dos números. Se eu encontro alguma coisa interessante, né? Tá, eu vi uma coisa interessante. Onde eu vou colocar o 4 aqui na coluna 3? Eu não posso colocar aqui, porque a gente tem um 4 na mesma linha. Eu não posso colocar aqui, porque esse aqui soma 10. Então, se tiver um 4 aqui, aqui seria um 6, só que já tem um 6 na linha. Eu não posso colocar aqui, porque nessa coluna 4, nessa linha 4, né? O que não tem linha vai ser 6, 7, 8 e 9. Aqui eu não posso por causa do 4 na mesma linha. Aqui eu não posso por causa do 4 na mesma linha, só sobrou aqui o 4. Então aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 6. Aqui vai ser esse 3 e 7. Vamos ver. 5 não tem mais nenhuma informação nova. Ó, o 6 aqui nessa caixa 5, né? Eu não posso colocar aqui por causa desse 6. Então fica aqui. E aqui vai ser um par 1 e 6. Então, ó, a gente já consegue completar a coluna. A coluna 6, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a gente já tem. A gente não tem o 7 aqui. Então, 7 aqui. E, se for olhar nessa caixa, onde que a gente vai colocar o 3? Ó, aqui tem um par já de 3 na mesma coluna, né? Então o 3 não vai poder estar em nenhum desses dois. Sobrou aqui o 3. 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu vou colocar o 6? Não posso colocar o 6 por causa do 6 na linha. Então 6 aqui. 7, 8, 9. Aqui nessa caixa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 7 e 9. E eu não vejo nenhuma restrição. Então já posso marcar 7 e 9. E olha que interessante, ó. Duas células na mesma linha que vão ter só o valor possível 7 e 9. O que significa? Aqui não vai poder ter nem o 7, nem o 9. Então só sobrou realmente o 6 aqui. O 6 aqui me resolve alguma coisa, resolve o 6 aqui na caixa 1. Porque ó, tem 4 6 olhando essa caixa, né? Então só tem uma posição possível que é essa. Com isso, o 4 também me dá uma restringida. Por quê? Antes eu ainda podia colocar o 4 aqui, né? Nessa linha azul. Mas como ela soma 10, um deles teria 4 e o outro teria 6. Mas a gente já colocou 6 na caixa. Então o 4 não pode estar aqui. Por causa desse 4 não pode estar aqui. Então 4 sobrou aqui só. Tá. Aqui, né? Poderia então ser ou 1 e 9, com 1 aqui e o 9 aqui. Que de cara eu não vejo nenhum problema. Ou 3 e 7, com o 3 aqui e o 7 aqui, que também de cara eu não vejo nenhum problema. Uh... e aqui sobrou 2, né? Eu não posso colocar o 1. Por que eu não posso colocar o 1? Ah, tá. Esse aqui soma 5. Se eu colocar o 1 aqui, aqui ficaria 4, mas já tem um 4 na linha. Eu também não posso colocar o 4. Não, posso colocar o 4 sim. Ignora. Nossa, quase cometi um erro. Certo.
Aqui ainda posso ter o 3 e 5, né? 3 e 5, 1 e 7 também parece estar livre. Bom, se o 2 vai estar em um desses dois... Ah, tá. Esse segmento e esse segmento somam 5 cada um, né? E eu não posso ter o 2 aqui. Porque se eu tiver o 2 aqui, aqui vai ter que ser 3. E aí aqui eu fico sem possibilidade de colocar o 3 na caixa 7. Então aqui vai ter que ser o 2, então aqui 3. E aqui vai ter que ser 1 e 4. Não sei qual é qual ainda. Mas isso já me indica que aqui não pode ser o 4, vai ter que ser o 8. Então aqui o 4. E aqui não vai poder ser o 1, vai ter que ser o 9. Então aqui o 1. De qualquer jeito, o 9 estaria, né, em uma dessas aqui, né, porque eu não tenho como colocar o 9 com 2 e mais algum número para somar 10, né? Então, o 9 sobrou aqui. Aqui não vai poder ser o 6, né? Aqui é um par 7, 9. Então, aqui não pode ser o 2, porque tem o 2 aqui já. Então, o 2 sobrou aqui. Na coluna, né, falta o 1, que vai estar em uma das posições. E o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 3 não pode estar aqui por causa do 3 aqui. Então aqui é o 1 e aqui é o 3. Para chegar em 10, né, desse segmento que vai ter que ser o 9. Opa. Aqui vai ter que ser o 9. Aqui o 7. Aqui 1, 2, vai ter que ser 3 e... 3 e 8. É o que falta nessa linha. Mas já tem um 8 nessa coluna, então aqui é um 3, aqui o 8. Aqui não vai poder ser o 8, né? Então sobrou o 8 aqui. O 3, bota um 1 aqui. Aqui sobrou 4, 3. E ó, 10, 10. 10 e 10. 4 aqui, né? Então 1 e 4. Aqui vai ter que ser 3 ou 7. E aqui não pode ser 7, por quê? 7 com 2, 9. Para chegar em 10 precisa de 1. Teria que ter um aqui. Mas já tem 1 nessa coluna. Então aqui vai ter que ser 3, aqui o 5. Aqui 1 e 7. O 7 aqui, então 3, 7. 3 e 7. Ó, nessa linha já tem um par 7 e 9. Então outro par vai ter que ser 1 e 6. Né, que são os números que faltam. Aqui não pode ser o 1, porque tem o 1 aqui já na caixa, né? Então aqui vai ser o 6. 1 e o 6. Aqui sobrou de novo 7 e 9. Aqui não pode ser 5, né? Porque a gente colocou 5 na coluna. E aqui, faltando na coluna, né? O 7 e o 9, mas já tem um 7 nessa linha. Então aqui é 9. 7, 9. 7, 9, 7 e 9. Aqui precisa de 1. Só que esse 1 aqui já tira esses dois. Então 1 aqui. Bota 1 aqui. 7, o 7. E por fim, o número 4. Que sufoco. Quase uma hora de resolução. Isso que eu percebi um macete relativamente rápido, né? De que as linhas, né, vão somar em um múltiplo de 10. E, com exceção dessa linha, né, que tem 5 segmentos, as outras vão ter que ser múltiplos também de 3, né? De 3 ou de 4, dependendo de quantos segmentos ela tem.
E bom, esse foi o Sudoku de hoje, o Regions, do Nicholas do Hale. Cada hora eu vou falar de um jeito, mas enfim. Espero que tenham gostado. Espero que minha explicação e resolução tenham sido claras também e minimamente entendíveis. E bom, vou ficar por aqui e até a próxima.